Meus amigos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde. Muito felizes de vê-los mais uma vez no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É uma honra tê-los conosco mais esta oportunidade. Vamos orar, porque daqui a pouquinho nós vamos ser conduzidos pela nossa querida Daniela Boleta Seranto, que vai nos brindar mais uma vez com uma das obras do nosso querido Hermínio de Miranda, que é o seu livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Ele afirma, a Daniela nos põe inclusive uma pergunta, vamos ver como é que a gente sai nesta questão. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, força criadora, que um dia nos propôs, de simples e ignorante, a atingirmos as estrelas, a plenitude, a perfeição relativa. Despertamos, Senhor, e estamos buscando no vosso coração amoroso, piedoso, cheio, inundado de compaixão por todos nós, a força necessária para que nos potencializemos e desta vez, nesta encarnação fundamental, saibamos nos postar condignamente perante as leis da vida e acelerarmos o nosso processo de redenção. Abençoa a nossa proposição, Senhor, ilumina, inspira a nossa facilitadora, para que ela nos conduza sobremaneira para ideias que nos proporcione a pensar e fazer escolhas mais favoráveis. Que assim seja, Senhor. Como a nossa Daniela vai trabalhar, nossos filhos são espíritos, ou nossos filhos são espíritos, nós trouxemos aqui um pequeno recorte desta obra do Lidiênio Barreto de Menezes, um educador. Acaba de sair, agora essa semana, A Arte de Educar segundo os Ensinos de Jesus, né? É lá da editora Leon Denis, e que vem de lá é coisa realmente muito interessante. Um pequeno recorte do nosso Lidiênio. É importante e necessário que os pais, além de acompanhar o crescimento físico e intelectual dos filhos, passem a investir também no crescimento em espírito. Por que ele diz isso? Porque no início do capítulo ele resgata um versículo do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz, falaram de Jesus, o menino crescia e se fortalecia em espírito. E é disso que ele tira esse recorte. Conforme o registro do evangelista, na citação que inicia este capítulo, entendemos que cada filho é um espírito imortal, que retorna ao mundo físico com a finalidade de ser educado e progredir. O escritor e articulista Afonso Romano de Santana, em artigo com o título Antes que eles cresçam, nos diz com muita propriedade. Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. Não mais os pegamos nas portas dos colégios e das festas. Passou o tempo do balé, do inglês, da natação e do judô. Saíram do banco de trás e passaram para o volante de suas próprias vidas. Deveríamos ter ido mais à cama deles ao anoitecer para ouvirmos sua alma respirando conversas e confidências entre os lençóis da infância e os adolescentes cobertores daquele quarto cheio de adesivos, pôsteres, agendas coloridas e discos ensurdecedores. Chega um momento que só nos resta ficar de longe torcendo e orando muito para que eles acertem nas escolhas em busca da felicidade e que a conquiste de modo mais completo possível. Para tanto, encerra o articulista, é necessário que não tenhamos medo e nem vergonha de levarmos Deus para dentro de nossos lares. Vejam que coisa interessante, uma pequena provocação à nossa querida Daniela, que vai tirar isso de letra, nos conduzindo para mais lucidez e bom senso. Honrado, vamos ouvi-la. Boa tarde, noite a todos. Como já falou nosso querido Vanim, nós vamos continuar, na verdade, um tema que nos propusemos no plantão doutrinário, que era falar sobre nossos filhos são espíritos. E da afirmação, nossos filhos são espíritos, nós transformamos numa pergunta. Será que nossos filhos são espíritos?
Nossos filhos são espíritos? E para destrinchar a respeito do tema, nós começamos lá na questão 166 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Deixa eu só tirar aqui, ó. Tá. Então, como pode aquela alma que não se aperfeiçoou depurar-se? E os espíritos superiores respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Ainda com relação a esta questão, a letra A continua a pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então nós temos que acreditar, não acreditar. Nós temos que ter plena consciência de que não somos um corpo com um espírito. Nós somos um espírito que pode passar por diversas encarnações. Ainda continuando a mesma pergunta, o item B: a alma passa então por muitas existências corporais? Resposta: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então nós, com toda a experiência que tivemos, hoje estamos aqui daquilo que já fomos somas do passado. Ainda continuando, no item C: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos respondem: evidentemente. Então, para nós falarmos sobre o tema nossos filhos são espíritos, nós precisamos entender que temos várias existências. A questão 171 de O Livro dos Espíritos, do Evangelho do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Nós que somos pais maus ainda, damos várias chances para os nossos filhos, imagina Deus. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar em si? E Jesus disse: nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Não são filhos de Deus todos os homens? E por que alguns têm privilégios enquanto outros não os têm? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então Deus vai nos dando chances, que são as reencarnações, para o nosso aprimoramento. E lá no item 4 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele define que a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele. Então somos espíritos milenares que retornamos em corpos diferentes e que nada tem em comum com o corpo antigo. E esse princípio da reencarnação é uma consequência necessária à lei do progresso. Por quê? Porque seria injusto nós falarmos que Deus criou nós
seres mais evoluídos, né? Porque nos consideramos seres mais evoluídos, enquanto que os seres de antigamente, que éramos nós também, eram bárbaros, tá? Praticavam barbaridades, eram violentos. Então seria uma injustiça se nós pensássemos assim, que a cada corpo formado forma-se um novo espírito primitivo em todos os seus segmentos. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e dos tempos de barbárie? Éramos nós lá, né? E muitas vezes a gente fala assim, parece que eu joguei pedra na cruz. Será que eu não estava lá? E se nos consideramos mais evoluídos, é porque já tivemos outras vidas e nessas vidas podemos agregar um pouco mais de informações. Então nós vimos que existe a reencarnação, né? Porque só ela explica a situação atual de nós aqui na humanidade. E quais seriam as finalidades da encarnação? Primeiro, a expiação, né? Então, nós estamos aqui buscando redimirmos de eventuais erros do passado. O que eu fiz na vida anterior que me faz ser do jeito que eu sou? Certo? E toda vez que eu penso nisso, eu já tive assim um relato pessoal, muitos problemas de saúde. Quem me vê hoje não me viu aos 15 anos, em que minha mãe comprou o vestido para o sepultamento, certo? Então assim, o que eu fiz hoje, eu penso, o que será que eu fiz no passado? Né? Porque antes eu não entendia. Por que uma jovem moça teria que ter tantos problemas? Então, pode ter sido uma expiação de faltas em vidas anteriores. Provas, que nem sempre é sofrimento. Aí, às vezes, a gente fala assim, poxa vida, eu tenho que passar por tantas provas, mas às vezes eu as escolhi no mundo espiritual para quê? Para adquirir novos conhecimentos. Se nós que somos pais maus colocamos, uma vez eu ouvi isso numa palestra, eu não lembro de quem, eu acho que foi do Vanin, mas isso me tocou do fundo do coração. Nós colocamos nossos filhos na escola para que eles aprendam, e nenhuma criança acorda às 7 horas da manhã extremamente feliz, oba, eu vou para a escola, né? Pode até acordar nos primeiros dias, mas depois fica triste. Nós colocamos os filhos para que eles aprendam. Imagina Deus, né? Que quer que aprendamos. Então nós temos que, sim, enfrentar as nossas provas. Missão. Alguns vêm por missão, alguns missionários, Madre Teresa, certo? Chico Xavier vem por missões para a glória de Deus. Cooperação na obra criadora, progresso material da Terra. Quantos cientistas ilustres vêm com uma determinada função? Ajudar a desenvolver a inteligência. Nós somos seres que vamos, em cada reencarnação, somando o nosso intelecto. Não se explica, né, uma criança aos 3 anos de idade tocar piano lindamente, se não fosse pela reencarnação. Onde essa criatura aprendeu isso? Por que eu, Daniela, não consigo sequer dedilhar? Porque eu não tive essa soma numa vida anterior. Então nós vimos que reencarnamos, que só a reencarnação explica a nossa situação atual. Nós vimos as finalidades da reencarnação. E muitas vezes, né, os pais têm os filhos e é tão comum ouvirmos alguns dizerem: nossa, fulano
puxou o pai. Ele é inteligente como o pai. Ou puxou a avó, né? Tem dotes manuais. Ou puxou a mãe. E no livro Nossos Filhos São Espíritos, Hermínio bem diz que nós não adquirimos qualidades intelectuais dos pais. Nós adquirimos sim qualidades físicas, mas algumas dessas qualidades intelectuais vêm da onde? Vêm de encarnações anteriores. Então nós não podemos falar assim, é bravo que nem a mãe. E é interessante, né? Porque todas as qualidades são da minha família e todos os defeitos são da família do pai. Eu ouço isso ao inverso, né? Meu sobrenome é Boleta, então o meu marido fala assim, é uma boletinha mesmo, ó, fazendo birra. Certo? A gente sempre joga, a culpa é nossa e a gente coloca essa culpa aonde a gente quer, então a gente coloca no outro. Certo? Então não existe esse tipo de herança. E nesse livro, que o Hermínio bem diz no início, eu não escrevi para espíritas, eu escrevi para todos. No plantão doutrinário nós falamos a respeito de, se vocês conhecem alguém que vai ter filhos, presenteie essa pessoa com esse livro. Nossos filhos são espíritos, mesmo que ele não seja espírita. Eu gostaria de ter lido esse livro há 11 anos atrás. E depois eu conto, eu tenho uma de 10 anos e tenho um de 6 meses. Qual é a diferença entre os dois? Então, nesse livro, ele relata pesquisas da doutora Ellen Van Bach, que fazia regressões com os pacientes, e ela atendeu mais de 700 pacientes. E ela questionava o porquê da reencarnação. Por que eles renasceram? Qual seria a decisão de renascer? Então, lá no mundo espiritual, nós somos programados a renascer. Está na hora de você voltar. E quando questionados, eles não estavam interessados em fazer da vida um contínuo fluxo de prazeres, mas de alcançarem alguma conquista evolutiva. Ninguém pedia dinheiro, riqueza, poder. Quanto aos objetivos, prioritariamente aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Ser solidário à humanidade. Se você consegue amar a humanidade, olha que mérito. E desenvolver o consciente superior. Todos os pacientes eram unânimes em rejeitar aumento de riqueza, status ou poder. E naquela música que foi cantada agora recentemente, adeus ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, Saúde para dar e vender. Por que a gente fala assim? Muito aprendizado, muito desenvolvimento, principalmente moral. Porque o desenvolvimento intelectual é mais fácil. Mas o desenvolvimento moral, será que é? Expectativas de aprendizado, de iluminação do ser. Então, quando estávamos lá, era isso que objetivamos. Também renascemos pelo potencial de maturação espiritual. Também com ligações com outros seres, com aqueles nossos pares, que às vezes nem são os nossos pais biológicos, os nossos parentes biológicos. Também para novo relacionamento com pessoas a quem devo. E elas estão perto de nós,
Seria os nossos próprios filhos? Seriam nossos pais? Né? Seriam nossos cônjuges? O que será que fizemos em vidas anteriores para estarmos reunidos hoje? Por prejuízos que lhes causei em vidas anteriores. Será que agora eu não tenho um marido, vamos supor, alcoólatra, porque em alguma outra vida eu o desvirtuei? Então, nós renascemos, reencarnamos para reaprender. E seria tão fácil assim, né? Quantos aí, doutores, reencarnam babando, tendo que tomar sopinha na colher, né? Tendo que chorar com sede e alguém te dá comida, né? Chorando de fome, alguém te troca a fralda. Por quê? Porque ainda está numa máquina incapaz de desempenhar todas as funções. Certo? Imagina quem tem um carrão, né? De repente, não tenho preconceito nenhum, porque existe um lá na garagem de casa. De repente pega um Fusca para dirigir. Eu não consegui sair com ele da garagem nunca. Imagina você, espírito super evoluído que eu digo assim, né, em desenvolvimento, num corpo que não consegue pegar aquilo que quer, que não consegue falar aquilo que precisa. Então nós estamos aqui para reaprender. E toda vez que nós vemos uma criança, nós temos que pensar que é um espírito adulto. Por isso, novamente, relato pessoal, tá? Quando eu adentrei a doutrina espírita em 2008, minha filha Heloísa nasceu em 2006. Então, para mim, aquilo ali era um corpo com um espírito recém-criado, uma página em branco que eu ia construir da forma que eu quisesse. E ela olhava assim com aquela carinha de... Eu falava, não, pode deixar, que eu vou te educar. Quando ela tinha uns 2, 3 aninhos, uma vez eu estava discutindo com ela, ela olhou bem para mim e falou assim, pode deixar, porque quando eu for sua mãe, você vai ver só. Aí, né, 10 anos depois, nós resolvemos ter outro bebê. E eu já tinha lido que esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, por isso retomo novamente, presentei quem está esperando um bebê com esse livro. Eu já tinha lido. E muito do que tinha sido falado naquele livro, eu comecei a colocar na prática. Então nós decidimos que teríamos um bebê e nós começamos a conversar com esse espírito. Você que está aí no plano espiritual, querendo vir para esta família, nós estamos preparados. Agora você pode vir. E tanto eu quanto o meu esposo achávamos que iria demorar, né? Porque eu já não sou tão nova assim, certo? E o João estava preparado para vir mesmo. Por quê? Porque no primeiro mês ele veio, certo? E assim, nós soubemos que estávamos esperando um filho de Deus. E aí meu marido olhou bem para a barriga e falou assim, olha, você se enquadre, porque se você escolheu reencarnar nessa família, agora nós somos os pais e nós vamos te educar. Na hora eu falei, não, fica quieto. Por quê? Porque ele vai ouvir isso
E quem sabe ele se arrependa. Porque quantos abortos espontâneos existem e os relatos são de que o espírito não estava preparado. Fica aí, bebê, nós vamos cuidar de você da forma que você vier. E o que eu não senti, por que eu estou contando esse relato? Porque eu acho que isso é importante, certo? E talvez muitos que são mães, pais aqui sentiram isso. O que eu não pensava na gestação primeira, na segunda eu pensava assim, estou acompanhada. E não é de uma massinha de células que está em formação. É de um espírito adulto, talvez mais evoluído do que eu, e que está enxergando tudo aquilo que eu faço. E quando nós temos um bebezinho assim, fazendo birra, nós temos que lembrar que ele é um espírito adulto. Não está totalmente reencarnado, porque todo o processo demora aí até os 7 anos. Mas nós podemos conversar com esse espírito adulto e ele vai nos entender. A psicologia fala isso. Converse com o seu bebê enquanto ele dorme. E quando começa a educação dos nossos filhos que são espíritos? Tem que começar durante a gestação, já ou antes dela. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a partir de amanhã, que a criança faz 12 anos, eu vou começar a educá-la. Porque aí vai entender. E muitas vezes a família mesmo critica, nossa, é só um bebê, o que você está fazendo? Não. É um espírito adulto que está num corpo de um bebê. Por quê? Porque se viesse, imaginem, né? Se nascesse um velho chato rabugento, será que a gente ia ter paciência suficiente? E se tratando de um espírito adulto, Hermínio relata no livro qual é a sensação desse espírito, né? Inclusive no momento do nascimento. Haveria uma comunicação sem palavras e ele relata que o espírito fala, os médicos não estavam nem aí para mim, as enfermeiras eram frias e racionais, nem pensavam no ser que estava ali. E como eu disse, eu não posso ter um parto normal, justamente pelos problemas de saúde lá no passado. E na primeira gestação eu lembro muito bem, durante a cesárea, que os médicos estavam falando a respeito de carro. Hoje eu penso, o que será que a minha bebê sentiu na hora que nasceu? Como é que eu ia falar para eles? E naquela época eu nem tinha consciência. E agora nessa, os médicos estavam falando a respeito de nomes de bebês. Juro que eu tive vontade de falar assim, olha, presta atenção no meu filho, espírito reencarnante que vai nascer. E não nos nomes, criticando os nomes que os pais dão. Então, o que ele sente? E os relatos dos espíritos na hipnose eles eram totalmente frios. Ainda bem que a consciência está mudando, né? Hoje tem o parto humanizado, em que a gestante pode ter o bebê em casa, junto da família ou junto daqueles que realmente gostam dela. Você imagina que esse bebê não vai vir muito mais acolhido? E não só aqui, né? Agora ele está no colo. Que sentimentos o espírito está percebendo? Será que minha mãe realmente gosta de mim? Será que quem está cuidando desse bebê está sendo atencioso o suficiente para com ele? Porque ele pode não falar,
ele pode não expressar tudo de maneira que seja significativa para os adultos, mas o espírito está interiorizando o sentimento dos demais. E é interessante, né? Você pega alguns bebês e coloca perto de algumas pessoas, eles abrem o bracinho e sorriem. E os mesmos bebês, perto de outras pessoas, fazem o quê? Choram. E a gente, pais envergonhados, nós falamos assim, ele estranha algumas pessoas. E daí eu agora penso, né? Poxa vida, qual será a relação desse espírito com aquele? O que será que eles viveram no passado que ele não se simpatizou? Bem, somos seres reencarnantes que Deus nos dá várias possibilidades de voltarmos. Somos um espírito adulto num corpo de bebê que desde o útero já consegue entender tudo o que está acontecendo. Mas por que os nossos filhos nos veio? Quem são os nossos filhos para nós? Talvez passemos uma existência inteira sem saber. E nem precisamos saber. Eles vieram para uma nova experiência. E que nessa nova experiência nós consigamos fazer o nosso melhor para eles. E para nós também. Por quê? Porque muitas vezes eles podem ser moralmente muito mais desenvolvidos do que nós. Eu já comentei isso aqui em outra oportunidade. Uma vez eu não me lembro o que eu fiz. E minha filha era criancinha, pequena ainda. Ela olhou bem para mim e falou, que coisa feia, hein, mamãe? Se eu fizesse isso, você ia achar feio. Realmente era feio. Certo? Então, quem será aquele ser que está ali? Por que eles vieram? Será que foi para nos ajudar? Para nós os ajudarmos? Porque no papel de pais a gente sempre acha assim, eu que vou ajudar. Nessa existência está-me incumbido de educar. Mas muitas vezes alguns aprendizados somos nós que obtemos deles. E nesse processo nós temos a bênção do esquecimento. Né? Algumas vezes a gente até pensa assim, até gostaria de saber quem foi fulano, quem foi ciclano na minha vida. Por que eu me dou tão bem com o filho X e não me dou tão bem com o filho Y? Porque não sejamos hipócritas, né? Muitas vezes fala-se assim, os pais amam igualmente todos os filhos. Amam, mas se relacionam de forma igual? Se dão tão bem de forma igual de um com o outro? E nós esquecemos. Por quê? Porque imagina você descobrir, né, que o seu filho de agora foi o seu assassino em uma vida anterior. E o Hermínio conta, nesse livro, Nossos Filhos São Espíritos, a história de uma jovem senhora muito inteligente, tá? Que o procura. E a indagação dela, ela gostaria de fazer uma regressão. Por quê? Porque ela não tem um bom relacionamento com a mãe. Principalmente no que tange a comer aquilo que a mãe faz. A mãe a trata super bem. A mãe faz doces, faz guloseimas. E ela não entende por que ela não consegue comer aquilo lá. E ele vai... tem várias hipóteses, mas ele a desestimula a fazer uma regressão. Por quê? Porque ela pode, nessa regressão, descobrir que não é, o relato ali não afirma, mas pode descobrir que a mãe a envenenou
em vidas anteriores. Isso iria melhorar a situação? Talvez nós tenhamos que entender por que a gente se dá melhor com um dos pais. Eu já ouvi assim da minha mãe, né? Você gosta mais do seu pai do que de mim. Alguém já ouviu isso? Você gosta mais de um do que do outro? Claro que não, mãe. Mas no fundo, não é que eu goste mais. Eu consigo me relacionar melhor com um do que com o outro. O que será que vivemos no passado? Então, o esquecimento é uma bênção, mas há quem se lembre em relances, em sonhos, do que viveu no passado. E aqui, nesse mesmo livro, o Hermínio conta a história de um menino, o Flavinho. O Flavinho, ele cresceu um menino normal, e toda vez que ele escutava barulhos, por exemplo, de festas, de fogos, ele se assustava muito. E uma amiga da família espírita conversa com ele. E ela diz o seguinte: Flavinho, começou ela, a gente vive muitas vezes, nasce, cresce, fica velho, morre e depois nasce outra vez. Alguém já matou você com um revólver ou outra arma qualquer. Mas isso foi há muito tempo, numa outra vida. Você nasceu outra vez e agora tem outra vida. E nesta ninguém vai matar você de novo com uma arma. Não precisa ter medo. Porque às vezes leva a criança para o psicólogo, para o psiquiatra. Opa, essa criança não é normal. Por quê? Porque se assusta demasiadamente com barulhos. Então eu já morri, Didi. Didi é amiga da família. Já sim, amor, já. Alguém me matou e eu nasci outra vez? Exatamente. E não vai mais me matar? Não, não vai. Agora você tem o papai, a mamãe e eu. E nós não vamos deixar ninguém matar você. Eu nasci de novo da barriga da mamãe? É isso mesmo. É interessante, né? Desde do princípio a criança saber que ela renasceu, reencarnou. E que alguns temores da vida dela foram devido ao quê? A vidas passadas. E é importante conversar. Desde quando conversar com a criança? Conversar desde sempre. Conversar enquanto ainda está no útero. Você é bem-vindo. Apesar de, vamos supor, haja dificuldades, nós vamos enfrentar juntos. E dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu vou te apoiar. Por quê? Porque muitas vezes a gente castiga a criança sem ela saber o porquê. E conversar resolve a situação considerando que é um espírito adulto. Será que se eu partir para agressão, por exemplo, e às vezes dá vontade, nós somos pais, certo? Esse espírito adulto não vai ficar enraivecido? E talvez numa nova existência, como me disse a minha filha, ele seja o meu pai, a minha mãe, e possa tentar revidar isso. E o Hermínio conta uma travessura que ele fez, quando criança, que ele jogou uma pedra no trem, e poderia ter sim machucado ou matado alguém. E um amigo chegou e conversou com ele. Porque muitas vezes a gente fala assim, para que conversar com criança? Criança não entende nada. Criança é espírito adulto e entende sim. A partir do momento que a gente conversa, e às vezes uma conversa toca mais fundo do que um castigo, essa criança vai entender.
E outra história que me chamou bastante atenção nesse livro, né, Nossos Filhos São Espíritos, e que eu tentei fazer isso, né, nesse novo bebê que não era uma página em branco, é a história do Rafael. E o Hermínio, ele pede para a mãe do Rafael relatar a história, e tanto é que no livro ele transcreve tal qual ela relatou. E ela diz o seguinte: Rafael é um bebê muito calmo e bom. A primeira vez que conversei com ele foi quando descia do elevador do laboratório, onde fui buscar o resultado do meu exame, que confirmou as suspeitas de que estava grávida. Disse-lhe que o amava desde aquele instante e que ele iria ser muito bem-vindo. Disse-lhe também que ele deveria ir se preparando para a vida na Terra. Por quê? Porque é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Que não é muito boa e não lhe daria muita felicidade, mas que, no que dependesse de mim, ele poderia contar comigo no que precisasse desde esse dia. Esses são os fatos mais interessantes que registrei. E ela relata que eles moravam numa casa com outras pessoas. E ela pedia para o Rafael o ajudar. Olha, você não chora muito durante a noite. Por quê? Porque atrapalha os demais da casa. Você ajude a mamãe, né, no que tange a fazer os serviços domésticos. Por quê? Porque se você não me ajudar, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu preciso. E é interessante porque funciona. Olha, você fica quietinho agora, que a mamãe precisa fazer o almoço, tá? Os olhinhos arregalam. Sim, almoço para todos. Funciona em tudo que eu quero? Não. Mas eu vejo que me entende, assim como ela relata. Então, esses fatos são mais interessantes que registrei. Quando me lembro deles, fica no ar a dúvida. Seriam mesmo coincidências, né, o fato dele ajudar, dele ficar quieto? Ou Rafael me entende de verdade? Hoje sinto que não tenho também certeza em afirmar. Sinto que a cada dia que passa, mais e mais Rafael torna-se criança. O espírito vai reencarnando e vai deixando de ser tão compreensivo. Parece que os dias vão se passando e lentamente a capacidade que ele tinha de me entender completamente vai aos pouquinhos diminuindo. Ele completou 3 meses no dia 22 de janeiro e ela escreve isso daqui bem no finalzinho de janeiro. Então assim, esse bebê a entendia muito melhor nesses 2 meses iniciais. Agora começa a entender um pouco menos. Por quê? Porque ele vai adentrando novamente a carne. Então os pais estão incumbidos de retificar graves deformações pessoais e erros do passado daquele espírito. E talvez nós fizemos com que aquele espírito errasse. Então nós temos o quê? Nós temos que educar. Educar dentro dos princípios do bem. Então os pais precisam, desde a tenridade da criança, educar os filhos. Tá? Educar conversando. E eu estava lendo um artigo de uma psicóloga que diz que educar, na grande maioria das vezes, desagrada a criança. Nós também não gostamos de ser educados, que alguém venha falar alguma coisa para a gente. Mas ela é necessária. A educação é necessária. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes os pais não têm tempo para educar. Por quê? Porque pensam apenas na educação formal. Eu preciso pagar uma boa escola para o meu filho e para isso eu preciso trabalhar. Trabalhar muito para ter dinheiro para pagar a escola e para pagar a babá ou para pagar quem fica com o meu filho. E quem educa essa criança? No mundo espiritual, ele não escolheu a babá,
Ele não escolheu a escola. Ele escolheu os filhos, os pais, para educá-los. E eu sou professora de adolescentes. Na minha época, a adolescência era 12, 13 anos. Agora estão expandindo a adolescência, os franceses, para 25 anos. Sim. E isso realmente acontece. Eu pego adolescentes de 17, 18 anos que não foram educados e que os pais fazem tudo o que eles querem. E eles acham que nós, como professores, temos que fazer tudo o que eles querem também. Porque, já ouvi de dedo na cara, eu pago o seu salário. Não. Você não assina a minha carteira, você não paga o meu salário. Imagina o que eles fazem com os pais. E nessa ímpeto todo, muitas vezes você chama a criatura para conversar. Olha, o que está acontecendo com você? E as lágrimas escorrem. Nossa, professora, você percebeu que tem alguma coisa errada? Sim, percebi. O que acontece? Acontece que eu tenho tudo que eu quero na minha vida, mas meu pai e minha mãe nunca sentaram para conversar comigo. Os pais estão incumbidos de educar. Nunca sentaram para conversar comigo, nunca se preocuparam comigo. Eu tenho tudo, mas eu não tenho colo. E essas criaturas são criaturas carentes de apoio. E essas criaturas serão os profissionais do mundo. Serão as pessoas do mundo que psicologicamente muitas vezes não estão preparados. Um novo programa de ação em cada criança, em cada existência. Então, cada criança que reencarna, ele vem com um propósito, com um novo programa. É um script que foi dado lá na vida espiritual e que muitas vezes a gente chega aqui, né? É igual, nós vamos fazer um curso, a gente vai todo entusiasmado, todo... E daí chega lá, tem muitas tarefas, muitos trabalhos, você fala, ixi, eu acho que não era bem isso que eu queria. E muitas vezes a gente se desilude, a gente sai do caminho, né? Uma outra história contada no livro é de uma pessoa, uma moça que resolveu, lá no mundo espiritual, nascer numa família humilde e foi adotada por uma família rica e novamente se desvirtuou. Eis aí uma dura e crua realidade dentro da qual renascem hoje nossos filhos, netos. Quem não tem filhos, não tem netos, tem sobrinhos, tem amigos que têm filhos, que têm netos. Todos estamos próximos de crianças. Que programas trazem? O que eles vieram fazer aqui? Que decisões, que fraquezas, que traços mais fortes e consolidados na personalidade? Então, tem crianças, e a gente percebe isso, não é um anjinho não. Tem crianças que são ruins, mas que fazem maldade desde pequenininho. E se os pais apoiam isso, dão risada disso, eles vão crescer achando que isso é legal. Então cabe a nós detectarmos esses maus pendores e podarmos. Se o jardineiro poda o seu jardim, né, para que as flores cresçam frondosas, imagine nós. Que tipo de experiências viveram e tendem a viver? Que correções pretendem fazer? O que podemos nós fazer para ajudá-los, evitando que sejam novamente arrastados para as mazelas que vieram, precisamente para eliminar das suas estruturas psicológicas e éticas?
Quando a gente olha para uma criança e pensa em tudo isso, eu não sei quanto a vocês, mas a mim dá 10 tipos de aflição diferente. Porque quando retornarmos ao mundo espiritual o que fizestes com os filhos que lhes concedi? Não são nossos filhos, são filhos de Deus, são espíritos reencarnantes que vieram para um propósito e nós temos que ajudar. Por alguma razão que um dia você saberá, ele foi encaminhado, atraído ou convidado para vir para a sua companhia. Mesmo que não seja filho biológico, seja um filho do coração, ele veio para você, ele precisava dos genes do pai e da mãe do qual ele nasceu, mas ele veio para você. Dificilmente será um estranho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus no passado. Não se esqueça de que também você é um ser renascido. Então, aqui eles vieram na nossa vida, a pergunta poderia ser: aqui nós viemos na vida dos nossos pais? Por que nós reencarnamos na nossa família? E se a nós é incumbido educá-los, é rebuscando a causa primeira dos instintos, das inclinações inatas, que se descobrirão os meios mais eficazes de combater os maus e desenvolver os bons. Em cada criança existem qualidades e defeitos. Quando essa causa for conhecida, a educação possuirá a mais poderosa alavanca moralizadora que jamais teve. Então nós precisamos se identificar o que é de bom em cada indivíduo e incentivar a isso, e temos que podar aquilo que é de mal. E as crianças crescem, e crescem rápido. Quem aqui tem filhos adultos fala assim: nossa, parece que foi ontem. Os meus pais costumam dizer assim: as crianças vêm para cá. As crianças somos nós. Eu de quase 40, meu irmão de 35. E eles nos chamam de crianças. Porque, segundo eles, nós sempre seremos crianças. Que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência, E muitos pais têm conflitos com os filhos na adolescência. E tudo a gente coloca assim: a culpa é dos hormônios. É que o espírito se modifica. Essa é a questão 385 de O Livro dos Espíritos. É que o espírito retorna à natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Se é um ser reencarnante, ele é mais passível de ser moldado durante a primeira infância. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Como eu disse, se já nascesse um velho, chato, rabugento, E muitas vezes as pessoas falam assim: não, é um anjinho, certo? Que não tem pecado algum, é inocente, fez sem querer. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhe tendes, acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa devotar a outro. E esse amor é imprescindível. Por quê? Porque esse espírito reencarnante, ele precisa se considerar querido, para conseguir desenvolver o seu plano aqui na Terra. E a cada existência nós viemos para avaliar e reavaliar a vida, entre uma existência e outra. Então, aquele ser, enrolado nos cueiros, usando fraldas,
não é um ser recém-criado. É um espírito que teve várias vivências e que agora retorna. Retorna para quê? Para seguir o seu plano de desenvolvimento. Os pais precisam estar atentos, observando com serenidade, tanto quanto possível, sem que a criança se sinta estudada, pesquisada e vigiada. Não é uma cobaia de laboratório. O instrumento preferencial para essa busca é a conversa, a comunicação. Desde quando? Desde antes do nascimento. Por isso recomendamos, logo de início, conversar com os bebês, mesmo na fase em que não tem condições para nos responderem da maneira que gostaríamos. Ou seja, também conversando conosco. Né? E se nós conversássemos com os bebês, ó, quem é você? E ele nos respondesse, com certeza a gente sairia correndo. Né? Quem foi você no passado? Certo? E lá em Mateus, disse o seguinte: reconcilia-te com o teu adversário ou com o teu amigo. Por quê? Porque ele pode ter sido um amigo do passado, mas ele também pode ter sido um adversário que agora retorna. Enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque ele se propôs a vir na sua família para se ajudar e para que você o ajude. Então nós temos que investigar quem são os nossos filhos, o que precisam de nós, por que vieram para nós, para que eles aproveitem e nós também possamos aproveitar ao máximo essa reencarnação. Muito grata da paciência de todos.